Vamos lá. O método Montessori é essencialmente biológico, ok? Ele se fundamenta em informações científicas sobre o desenvolvimento infantil. Está até olhando algumas pesquisas, alguns canais, alguns aplicativos que tinham uma camisa bem parecida com a minha vermelha aqui, né? Aí eu falei, meu Deus, então são fatores. Como você cita Montessori também, muitas vezes você ir nos cotidianos, né? Cotidiano, ligado à pediatria. Mas ela queria se formar em pediatria, não queria se formar em pediatria, foi mudou os seus rumos para a educação. Aí eu falei aí que ela ficou mais nessa profundidade, essa cisterna, essa fonte de pesquisa que seja negativa ou positiva para alguns. Ok, o pai não quis, sabe? Tem muitas pessoas até hoje no campo contemporâneo que o próprio pai e a mãe quer controlar os seus sonhos e metas para alcançar um ensino superior, né? Eu tive a minha sorte de ter algo que eu gostava, as práticas sociais da educação física. Ok? Então a evolução mental, embora a própria coordenadora falou que é na minha área dela, né? Então inicio com a minha área. Hoje busco alguns pontos importantes sobre identidade perdida ou pedagogia geral, né? Muitas vezes esse cosmos, esse universo, como controle universal que pode ter várias, ali tem várias marcas que podem ser, ou seja, usado. Muitas vezes nós não podemos usar esse controle universal, mas tem muitas pessoas que o usam, ou seja, favorecem ele com outras disciplinas. Se eles soubessem a importância que a educação física tem como pesquisa, como um anzol, não falar como um fantoche, mas é algo conveniente e importante para muitas áreas, somente em setores parlamentares, ok? Não pode nos matar, gente. Eu estou falando que nós somos modestos, conhecemos as leis aqui, ó, essa lei, esse livro aqui, o Pilete, ele é antigo, o autor, né? Ele é muito usado no magistério. Não sei se é usado hoje no magistério. Não sei o que é magistério. Magistério, eu sei se é magistrado ou se é a autoridade para ensinar. Não sei se é magistrado ou se ele é autoridade para ensinar o campo legislativo, que é o povo, se é o campo executivo, se é jurídico, não sei. Não sei se é judiciência, não. Então fica esses campos interiores, essa evolução mental. Então, a Montessori aqui, você pode colocar ela como pesquisa, como análise de pesquisa também, a autora como pesquisa. Vamos colocar como pesquisa, tem o Duque, tem outros autores, a Montessori também, desde a década de 50. Então, porque o próprio Piaget também tem de formação bióloga. Eu falei que a maioria das vezes a gente pensa que foi o passarinho que começou a analisar os campos operatórios, mas pode ter sido a formiga e os seus campos operários que acontece, né? Aí foi um primeiro especialista ligado ao lazer, né? O Direito à Preguiça, o livro do século XIX que se destacou, embora eu estava colocando aqui o século XIV e o século XVI. Eu vou citar aqui uma autora aqui da pediatria, com todo respeito à pediatria, né? A pediatria ligada ao campo social, história da criança, né? Nos campos coloniais. Coloca em destaque ali o século Maria Hilário, 2008. Maria Hilário é uma autora, tem duas autoras. Aí você olha lá, tá ligado à pediatria, você vê a introdução. É lógico, se a pessoa pegar e ver os campos configurativos, tem que ter faculdade, porque se você trazer para uma comunidade, você mostrar alguém para a comunidade, aquelas crianças, uma pessoa, um adolescente, vai pensar, você está querendo ver alguma coisa ali de algo que é algo do interior do adulto, é proibido. Então, eu, por exemplo, aqui é perigoso, tipicamente, mas está na faculdade lá, ok? Então tem vários campos epistêmicos bem coloridos, está mostrando algumas questões que têm a particularidade. A pediatria entende o que quer dizer, as professoras ligadas ao ensino superior. Por isso que eu cito aqui o Vygotsky, né? Sacristã e Vygotsky. Eu coloquei colocações importantes. É muito importante as introduções que façam a história da criança e a colonização que ocorreu. Depois eu vou dar a continuidade que eu escrevi,
eu coloquei umas colocações minhas também, ligadas a um fichário, né, suas colocações. É um livro muito bom, é um verdinho, né? Se eu coloco um verde aí, é um verdinho. Eu tinha um óculos igual aquele, bem parecido, verde. Lembro de verde, lembro de pastos, lembro de canela verde, capixaba, nós somos capixaba. Eu nasci, né, berço capixaba, do Espírito Santo, Brasil com Z, né? Ok? Então vamos lá. Então respeita as necessidades e interesses de cada criança, de acordo com os estágios de desenvolvimento. Sempre eu falo aqui, estágio, que estado da criança, campo egocêntrico, isso com aquele filme Lucas. Aí teve época polêmica que falaram, eu levei para a escola, os alunos assistiram, teve uma polêmica muito grande, né, que aquele filme falava que era estranho, as pedagogas, eu estava junto conversando com ela, eu falei, ó, isso pode até ser estranho, mas é um aparelho conveniente. O Luiz Artusi fala que o que é ideologia dos autores aí que relaciona essas questões importantes, ok? Então Montessori, no seu método, inverte o foco da sala de aula tradicional centrado no professor e centraliza na criança. Não pode centralizar muito na criança, pode centralizar na criança, mas tem essas trocas de saberes, ok? O seu nascimento é um ser humano integral, né? Ou seja, que as escolas que ela fundou se chamava Casa dei Bambini, Casa das Crianças. Casa dei Bambini, Casa das Crianças. E foi nessas casas que ela colocou em prática duas de suas ideias fundamentais: a educação pelos sentidos e a educação pelo movimento. Então, eu coloquei ali a Maria Montessori, medicina esportiva ou medicina motora, ok? Medicina motora. Para mim, ela fez uma pediatria muito profunda. Aqui, coloca aqui, ó, pelo sentido. Tem os 5 sentidos que eu falei, ó, a audição, tá ligado ao equilíbrio, tá ligado ao vestibular também, os anais periféricos, a visão, tá ligado aos campos perceptivos, tá ligado à consciência corporal, a imagem corporal, o tato também, né, o paladar, a discriminação motora aqui, ó, pelo movimento. Então, por isso que eu gostei da Maria Montessori, em questão de pesquisas. Então, essas caminhadas que eu fazia, é lógico que tinha uma equipe interdisciplinar que observava, levava alguns alunos, aí eles olhavam as formigas, eles perguntavam, por que esse local aqui, professor, tem esse tipo de formiga? Aí eu falei, teve muita gente faleceu nesse local, pessoal. É porque vocês tiram fotos, levam para a mãe, para o pai, depois vocês podem perguntar para eles. E é um campo ali, um local onde todo domingo eu jogo ali um futebol, né? Aqui no Espírito Santo, ali, Vila Velha, o campo do Penharol, são vários campos. Né? Os proprietários ali são famílias nomeadas ali na corte epistêmica aqui, o local de Vila Velha é grande, muito grande a família. Então teve pessoas que morriam ali, morreu bastante, pessoas que tinham uma lagoa ali que eles tomavam banho e eles exageravam. E como minha mãe fala, é igual pesquisa, tem que ter pé no chão na pesquisa. Ou seja, a água não tem cabelo. E a pesquisa é assim, muitas vezes você vai pesquisando, não tem cabelo, daqui a pouco você acha cabelo, daqui a pouco você acha um monte de coisa que não devia achar, e essa coisa vai mudando a cada dia, como diz o Rubem Alves. E como diz aquele o Martinho da Vila, deixa a pesquisa me levar, me leva eu, né? O Zeca Pagodinho. Ok? Então, questões importantes que a gente leva isso lá, porque tem que fazer um projeto ecológico para fazer reciclagem ligada a lixo, ou seja, e falar sobre os processos orgânicos que ocorrem. E ia depois fazer essa reflexão, mas tinha aí os professores, até ficar brincando comigo, ninguém merece, já ficar caminhando, andando, que não dá valor na época, não dá valor, e hoje tem um valor maior, né, em questões de escrito e uso. Então, trilhando ecologicamente com a comunidade, e esses bate-papos que aconteceram, ok? As formigas eram diferentes lá, então as formigas que eram, ou seja, ok?
o Gênesis, ligado às ideias de Maria Montessori, as ideias de Montessori refletem na sua época, ou seja, a virada do século XIX para o XX. Lembra que eu falei sobre o direito à preguiça do século XIX? Ali o autor que coloca em destaque algumas questões sobre o direito que faça o ócio. Eu estava falando, né, que algumas colocações sobre as maneiras que colocam o tempo e a sua teoria potencialista. Eu estava percebendo ontem sobre a gravidade que tem um controle remoto. Quando a pessoa não tem um controle, como é que ela vai controlar os canais da televisão que ela vai assistir? Ela tem que ter o campo dos sentidos, como diz Montessori aqui, e também, ou seja, pelo movimento. A palavra pelo movimento é o que? Algo que venha exercitar, ou seja, você venha exercitar, venha inibir ou excitar alguma coisa. Então nós temos escolhas a cada dia. Então ela coloca essas questões importantes, porque o século XIX foi um ápice importante, não ligado só à recreação. Ali começou os recreadores a se difundir também as questões da recreação, mas o esporte, o lazer, ok? Quando começa a desenvolver sobre a recreação, sobre o ócio, que é importante, o lazer, fica em destaque até hoje, porque ninguém sabe se o ócio é trabalho ou trabalho é o ócio. Porque no ócio, no próprio ócio, o ser humano é pelo movimento. E se a pessoa, a criança é centrada ali, ela está movimentando. Tem aquelas abordagens que muitas vezes o próprio professor coloca não ele como um ser diretivo que vai ensinar, mas quem vai ensinar é quem está ali aprendendo. Mas pela consequência ele vai aprender, ou seja, ela vai aprender com o próprio professor ou a professora. Por isso que é a realidade, a potência e o aspecto proximal. A potência fica no meio, no eixo. Lembra que eu mostrei? Então, a questão tipo um aparelho ligado ao supino e as polias, e no meio, certo? Ali no meio ali que é o centro, que você vai ver que, porque no meio das coisas que acontecem. Eu lembro uma época que tinha uma professora que ela dava aula de metodologia científica para nós também, e de estágio, TCC, ela falava que é melhor não colocar, em aulas também prática, ela falava que é melhor não colocar através disso, através daquilo. Eu acho, ao meu ver, eu falo melhor, através desses aparelhos convenientes, não por meio desses aparelhos convenientes. Meios, coloca medicina motora, a palavra meio significa medicina, por isso que eu coloco medicina motora. Okay? Embora teve discussões tempos atrás, ligado ao dicionário, o Gonzalez, ligado à educação física, e aí ele coloca ali umas colocações do Walter Braz, que ele fala sobre a palavra meio, médio, medicina, meios. Então isso é uma discussão muito grande, né? Mediações, intermediário, aí é uma questão de discussão de letras que a gente vai chegar, o que é esporte, o que é religião, que é a palavra que você vai associando, você vai estudando o dicionário, vai fabricando e refabricando a sua própria concepção, essa propriedade ligada à visão de mundo, né, aos meios. É por isso que eu falo, compartilha aí, porque estamos aqui para falar o que? Sobre medicina esportiva, medicina motora, que correlaciona aqui a gênese, o gênese, aqui é o início, onde o início é um princípio de força, respeitando as expressões corporais. Então essas características no século XX e a educação física do século XXI também, que é um campo, uma luz elétrica, né? Um rádio, um canal de cálcio, ou seja, é um meio de comunicação também televisível, né? Nas questões importantes, porque a educação física está ligada ao campo cinematográfico também, liga ao teatro e outros fatores, que também veio destacar descobertas ligadas à ciência. Então, a educação física por meio do movimento ou por meio
do movimento. Por meio do movimento, a educação física, eu falei, por meio do movimento, o quê? A educação física das pedagogias. E a educação física e a pedagogia da educação física é pelo movimento nós fazemos. Nós podemos fazer reflexões sobre esse assunto. Estou falando qual está afirmativo as questões importantes. Mas esse parecer está ligado aqui, ao teatro, ao telefone. Quando fala de telefone, fala de Wi-Fi, fala de internet. Lembra dos tijolos que eu falei ali? Os tijolos. A gravidade que ocorre, ou seja, o professor ou professora expande seus espantos. Ok? Então, você vê essas novas pesquisas no campo da medicina também tornaram mais eficaz, mais humano o tratamento de doentes mentais, ao mesmo tempo lançaram luz sobre o cérebro e dos considerados normais, né? Como falamos, é época que o rapaz, um professor de faculdade, acho que ele é, ao meu ver, não sei se é PUC, era mestre, aí ele mandou fazer um relatório em cada setor, perto da faculdade mesmo ali, onde tinha praça, comunidade, e fazer um relatório com as crianças ali, crianças também, jovens, adultos. Quem estava me perguntando, se você já errou alguma vez na vida, ou se você já desobedeceu, aí fez aquele relatório, se você já colou, você já roubou, ou se já mentiu. Aí teve um rapaz que falou que não, foi uma pessoa muito normal, uma pessoa muito certa, né? Uma pessoa muito certa. Aí o próprio professor falou assim, então você defendeu sua tese. Essa pessoa, muitas vezes, que é normal mesmo, é doente. Porque a pessoa, muitas vezes, anormal é a pessoa que erra, né? Falando que é anormal, não falando que é normal. Mas muitas vezes a gente coloca tanta perfeccionismo, ser perfeito, que vem uma carga muito concentrada, uma anomia que vai sobrecarregar onde? No futuro. Aí não é que as professoras e professores vão aproveitar de ti, mas vai ser um aparelho, né, muito ideológico, não conveniente, um aparelho conveniente, porque você tem que entender, saber, é a verdade e a racionalidade. A racionalidade para sobreviver, muitas vezes ali a questão de verdade, ali você vai falar que é verdade, é uma questão ali, você vai discutir com a pessoa, ficar falando que é verdade, que o Flamengo é o Flamengo, eu sou Flamengo, e aí? Lá tá na torcida do Vasco, lá tá na torcida do Corinthians, você fala que é Flamengo. Eles metem a ripada. Uma vez eu estava na arquibancada lá, eu fui e coloquei uma camisa lá, todo mundo ficou olhando para mim assim, eu estava assim, pior que eu não estava com a camisa do time, nenhum time que estava jogando contra e o que eu estava, né, eu era a favor. Eu estava assim, com a camisa diferente, eles viram que eu era uma pessoa que não frequentava ali, ou seja, aquela tribo, aquela equipe ali, ligada à corporeidade. Rapaz, eu fui fazer pesquisa, eu tinha com os colegas meus aí, mas eu me meter a ripada, me espancar, porque eu não faço parte daquela tribo, não houve aceitação. Não estou falando que toda a torcida organizada tem esses campos ligados ao aspecto de violência, mas eles defendem mesmo, né? Os punhos, não pode haver mortes, já houveram várias mortes aí ligadas ao esporte. Que é esporte? Que é jogo? Eu já mostrei algumas revistas aqui da RBC também, outras revistas aqui também, e livros falando sobre as violências diante da arquibancada. O livro que eu mostrei aqui agora, falando o Osmar Moreira, né? A Soraya Cristina, que fala aqui sobre o São Januário naquela época, quando caiu, todo mundo, né, foi assistir o jogo, a final, o São Januário não aguentou, não aguenta, pode vir aqui um AVC, quando vem uma carga muito grande, pode acontecer o que fatos, nós temos que estarmos preparados com estrutura, base e planejamento, ok? Os conteúdos adultos fiquem ao privilégio de quem tenha maturidade a cada dia, ok? Que é o que? São coisas